Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja aí em você e atuando através de você. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. E nós estamos aqui para mais uma manhã de aprendizado, entregando a nossa vida, entregando a nossa família, entregando a nossa casa aos pés do Senhor, entregando-as na mão do Senhor Jesus, para que Ele nos direcione com sabedoria, para que Ele nos direcione com as instruções direcionadas do próprio Deus lá do alto. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe você, mulher, para com poder e autoridade se posicionar na sua casa, pois grandes coisas o Senhor tem a fazer em você e através de você, que você possa estar pegando cada aprendizado que você está tendo aqui nesse tempo precioso, em que reservamos alguns minutos da nossa manhã, do nosso dia, para estarmos colocando direção naquilo que nós temos dificuldade. E nada mais do que a lâmpada, a palavra do Senhor, para iluminar o nosso coração. Será que você pode dizer ao Espírito Santo: seja bem-vindo aqui na minha casa? Será que você pode dizer isso para Jesus? Seja bem-vindo, Jesus, na minha família. Olha como tá. Olha como a minha família está. Talvez você chegou até aqui tentando resolver as coisas do seu jeito. Talvez você chegou aqui até o dia de hoje tentando resolver as coisas à sua maneira, sem a direção do Senhor. E você hoje olha os resultados e diz: olha como tá, Senhor. Se rende. Sai desse pedestal de orgulho e se renda. Entrega a casa, a sua família nas mãos do Senhor. Se dedique nisso, se empenhe nisso, a ser transformada de dentro para fora. Que algo novo acontecerá em você e isso vai expandir para os que estão ao seu redor. Entregue a sua família ao Senhor, confie nele e ele vai fazer coisas extraordinárias. Será que você pode dizer assim para o Senhor: Senhor, essa casa aqui é sua. Essa família é tua, foi o Senhor que me deu. O Senhor me colocou aqui apenas como administrador. E eu não posso querer agir como se eu fosse dona, como se eu fosse a proprietária majoritária. Não. Seja humilde e entregue os pontos mais difíceis que você tem para o Senhor. Entregue todos os pontos, mas aqueles que você tem maior dificuldade, se renda. Às vezes nós fracassamos porque insistimos em ficarmos com base em orgulho, que não vai nos levar a lugar nenhum. Talvez seu casamento hoje esteja do jeito que está por causa do seu orgulho. E o que você está fazendo para você transformar, para você mudar essa realidade? Convida o Espírito Santo de Deus para agir nas suas menores ações. As ações que talvez você ache que é tão simples que você nem se importa mais em entregar nas mãos do Senhor. Porque você acha que você é autossuficiente? Não! Entrega o seu caminho ao Senhor, as pequenas decisões que você precisa tomar dentro da sua casa, na sua família. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca uma unção sobrenatural nisso. Você vai ver que vai acontecer algo diferente em decisões simples que você precisa tomar. E decisões simples, se não forem tomadas com base na sabedoria, vai dar problema, vai dar ruim, vai repercutir nas próximas gerações talvez. E aí, o que é que você vai fazer? Quando você vê os seus filhos repetindo padrões que não precisariam repetir se você tivesse tirado nesse momento, nesse dia chamado hoje, se você tivesse tirado esses empecilhos, esses bloqueios, ou é você que está causando mais bloqueio, ou você é o próprio bloqueio da sua família. Misericórdia, Gleide, que palavra é essa? Abre a live já falando esses negócios assim,
Talvez seja você mesma que esteja sendo bloqueio da sua família e não esteja vendo. Pronto. Ao mesmo tempo que você é o bloqueio, eu quero trazer uma palavra para você nesse dia. Você é a chave também. Você precisa reconhecer o que é que está precisando em você. E você é que vai mudar essa realidade, porque eu não posso fazer nada por você, mas você pode. Você mesmo pode. E o primeiro passo que você precisa dar é se render, reconhecer, tomar consciência de como estão as coisas e o porquê está assim. E você vai decidir qual é a mudança que você precisa fazer. Talvez a mudança seja só calar a boca e ouvir. Receber a instrução e seguir. Reflete, o Espírito Santo ele vai ministrar de uma forma mais profunda essa palavra no seu coração. Muito bom dia, nossa querida, amada irmã Valéria. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você que está assistindo a gravação dessa live. Você que tem todos os dias, até mesmo enviado mensagens para mim, falando do quão importante tem sido esses minutos preciosos que nós entregamos ao Senhor no nosso tempo. Na verdade, se nós bem soubéssemos, nós empregaríamos melhor o nosso tempo para que nós pudéssemos investir no reino, para que outras coisas em nosso tempo, inclusive, fossem multiplicadas. Às vezes a gente fica falando assim do tempo, né? 24 horas passa tão rápido, o dia voou. São 24 horas, a justiça de Deus está nisso aí. 24 horas para todo mundo, mas talvez você não aproveite essas 24 horas. Você já pensou que você está roubando a Deus com o seu tempo? Você já pensou na possibilidade de você dizimar com o seu tempo? Você já pensou nessa possibilidade de você devolver para o Senhor aquilo que Ele te dá de 24 horas do seu tempo? E o que seria isso aí? Seriam 2 horas e 40 minutos? O que seria 2 horas e 40 minutos para você dedicar ao Senhor? Se você tem lá, sei lá, tantas horas do seu dia, você dedica muito mais ao homem, né? Trabalhando, como diz a própria Bíblia, entregando o seu tempo a César, né? Trazendo aqui uma alusão. E às vezes para o Senhor nós não temos tempo, nós não queremos. Nós achamos que nosso dia a dia é muito corrido. A Gleide, eu não tenho tempo de assistir a live, o horário é muito cedo, eu estou trabalhando, tá? E depois você não consegue ouvir. Então, você não consegue organizar o seu tempo, planejar para antes do seu dia de trabalho iniciar, você reservar alguns minutos ali para estar na presença do Senhor e de repente ir fracionando esse tempo ao longo do dia, estando com sua mente centrada. Às vezes nós temos tanto tempo a perder em redes sociais, fazendo coisas que não convêm, assistindo coisas que não convêm, que não vale a pena, e nós não entregamos as nossas primícias ao Senhor, as primícias do nosso tempo. E nós não investimos no nosso pilar espiritual, e aí os outros pilares eles vão ficando comprometidos. Por quê? Faltou sabedoria. Então receba essa palavra do Senhor no seu coração para esse dia, e não somente para hoje, mas para todos os dias da sua vida. Amém. Bom dia, Ni. Dê uma escapadinha aí para ouvir isso aí. É sede. É sede da palavra. Eu sei que Nira está trabalhando. Mas ela deu uma escapadinha aí, porque eu sei que tem mistério nesse negócio. Quando a gente tem sede da palavra, é assim, a gente não perde tempo. Vamos lá, minhas amadas. Nós estamos aqui hoje já no 19º dia. Meu Deus. 19 de outubro. Vamos hoje para a leitura de Provérbios 19. Vamos lá? Primeiro versículo diz assim, ó: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Preciso explicar alguma coisa nisso aqui? O que eu acho interessante é que Salomão, junto com os outros sábios também, que acabaram contribuindo com o livro, tem vários versículos que a gente olha assim e acha assim, é repetitivo. Mas, gente, vocês têm noção, imaginei, vocês têm noção, gente, do que a repetição ela é capaz de fazer? Então, eu como educadora, eu sei o quanto repetir, o quanto tem algo que nós chamamos em sala de aula de rotina. E o quanto essa rotina ela é importante para a criança. Porque com muita repetição, o que acontece? A criança ela vai absorvendo. E nós também precisamos de rotina. Imagina só, todo dia da nossa vida é uma rotina.
E rotina é nada mais do que uma repetição. Todos os dias nós já acordamos, vamos trabalhar, vamos fazer comida, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de coisa na nossa rotina. Então, repetição faz parte do processo de crescimento. Então, vamos lá, ó. Salomão tá mais uma vez dizendo aqui, ó, seja pobre, mas seja honesto. Agora, é melhor você ser pobre e ser honesto do que você ser mentiroso. Primeiro, porque se você é mentiroso, já tá aqui dizendo que você é filho do diabo. Misericórdia, Gleide. O pai da mentira é ele. Então, se ele é o pai, você é mentiroso, você é o quê? Calma aqui, veio o YouTube querendo entrar na conversa. Deixa eu tirar ele logo de cena aqui, tá muito gaiato. Então, se você age com mentira, você é mentiroso, é filho de quem? Se ele é o pai da mentira? Misericórdia, Gleide. Chegou, acordou atacada hoje? Não, é a palavra da verdade que faz assim, ó, entra na nossa alma e vai causando assim um constrangimento, uma revolta, porque tem comportamentos que eu identifico em minha vida que não condiz com o que está escrito aqui nesse versículo? Tem. E o que é que eu quero fazer com ele? Colocar debaixo dos pés de Jesus. Colocar na cruz e dizer, Senhor, essa minha natureza humana está querendo me levar a fazer isso, isso e isso. Mas eu me posiciono e não aceito. Então é você que tem que dar uma direção para sua alma. É você que tem que saber, com seu espírito fortificado, você tem que saber dar a direção para sua alma, para dizer, tome vergonha em sua cara, resolva o que você tem de resolver, a alma, libere esse perdão aí, alma, porque eu estou caminhando para Sião. Eu estou caminhando no caminho, ó, o lar da glória me espera. Com mentira não vai entrar. Nesse caminho não vai ter como as coisas fluírem. Em nada da sua vida, com mentira, não vai ter como. Desonestidade piorou. É tudo assim, ó, tudo amigo íntimo. Então corre para resolver o que está faltando aí, para colocar no altar a sua vida. Olha o que diz o versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Eita, meu Deus do céu. Nós estamos em uma série de lives falando de sabedoria para desbloquear nossa família. E não tem como a gente não falar de coisa, porque quando a gente fala de desbloqueio, é falar de coisas desconfortáveis mesmo. É confrontar muitas vezes e dizer, vai ter porrada. Mas é uma porrada que vai abrir os horizontes para sua família, que vai transformar a sua casa. Porque aonde há o pecado, é tudo travado. Onde o pecado impera, tá tudo travado. Agora, quando a graça chega, libera o caminho, libera o acesso para você ir diretamente diante do trono e adorar e entregar a sua família e viver de fato o reino de Deus na sua casa, sem precisar você esperar o dia do arrebatamento para viver o céu. Você tem que trazer o céu para sua família. Se o céu, a representação do céu, não está na sua família, é porque o pecado está bloqueando a sua casa. E nessa manhã você vai receber essa palavra aqui, ó, para você entender. Eu sou a chave e eu vou abrir essa porta. Eu vou tirar o que está em impedimento. O que está de bloqueio eu vou tirar. E eu vou levar a minha família para um novo tempo. Os meus netos, os meus filhos, os meus bisnetos, eles não precisarão viver o que eu estou vivendo hoje, porque eu estou me posicionando para entender quem eu sou e fazer o que eu preciso fazer. Porque Jesus já disse, vá, ide, faça, recebe esse negócio aí, mulher. Versículo 3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Ó, perdeu o juízo, foi? Perdeu a graça de Deus também, viu? Vigia. No entanto, olha o que acontece, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. E ela não é assim. É Deus, tudo é Deus, o culpado é Deus. Ah, tá nas mãos de Deus, a minha família tá assim, tá nas mãos de Deus, tá certo, tá na mão de Deus e Deus vai fazer o que é que você tem que fazer. Olha, aquilo que foi impossível a você fazer, tranquilo, Deus ele vai fazer. Beleza, agora aquilo que for preciso você fazer, Deus ele vai ficar esperando a sua vez. Tem que ser por etapa, faça a sua parte e ele vai fazer a dele. Quando disser assim, não tem mais o que eu possa fazer, Senhor. Mas o primeiro passo que você precisa, tomar consciência de que existe áreas na sua família que está bloqueada pelo pecado. Tomou consciência? Vamos lá, Senhor. É eu que vou fazer. Me ajuda. Ele está aqui com você em todo o tempo. Ele disse, se você passar pela água, e você pode ficar tranquilo, que você não vai se afogar. No fogo, não vai te queimar essa chama, não vai nem arder em ti. Fica tranquila. Agora, tome decisões
e vá seguindo o passo na direção da mudança. Não fica dizendo assim, o Senhor vai fazer, Deus proverá. E a gente canta e é lindo e maravilhoso. A provisão de Deus é para a hora onde a gente não consegue fazer nada, onde foge do nosso controle. Aí sim, a provisão de Deus entra. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela não entra somente nessa hora, ela já entra desde o começo, só que ela entra através de você. Vem cá, por acaso você vai ficar esperando que Deus desça do céu para fazer o que você tem que fazer? Ele vai fazer, mas é como eu tô dizendo para vocês todos os dias aqui, ó. Ele vai fazer em você, para através de você causar a transformação na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor. Não tem jeito. Uma vez que você experimenta a transformação do Senhor, todos que estão ao seu redor acabam pegando os respingos. E aí a responsabilidade é de cada um. Se já tem esse nível de capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, de ter uma direção para a sua vida, cada um vai fazer o que quer. Se comprometa em sua mudança e se comprometa em ser você um agente de transformação na sua casa e nas pessoas aos seus arredores. Então, recebe essa palavra no seu coração, porque é melhor você ser confrontado aqui com a palavra do que você ser uma fracassada na sua família, do que você amanhã ou depois, lá no futuro ou daqui uns dias, sei lá o que, você vê o seu casamento sendo destruído. É melhor você estar sendo confrontado pela palavra aqui, do que amanhã ou depois você estar assinando carta de divórcio, do que amanhã ou depois os seus filhos estarem sofrendo porque o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro e houve ali uma quebra de aliança. Recebe essa palavra no seu coração. A palavra de hoje está nessa pegada aqui, nada planejado, mas o Senhor já tinha criado o script e eu decidi viver na dispensação e fazer aquilo que o Senhor colocar aqui na hora, no meu coração. Essa é a palavra. Preste atenção, não seja desajuizado para você não perder a graça de Deus na sua casa, viu? Preste atenção nessa palavra e receba isso. Olha o que diz o versículo 4. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. E aqui, se a gente pensa no rico como uma pessoa produtiva, que é aquela pessoa que está sempre avançando, crescendo, indo, e o pobre é aquela pessoa acomodada, que não produz, que não tem resultados, lógico que esse pobre vai continuar, não vai nem conseguir conservar os poucos que porventura na vida ele conseguiu. Seja você uma pessoa rica, produtiva, em todos os aspectos falando. Não estou falando aqui apenas de riqueza voltada para financeira, mas para todos os aspectos falando. Seja rica, seja produtiva na sua casa, seja produtiva no seu trabalho, seja produtiva na vida dos seus filhos. Produza. O que você está produzindo na vida dos seus filhos? Deixa eu fazer essa pergunta aqui para ver se você consegue responder. O que você está sendo? Como é que você está sendo produtiva no seu casamento? O que você está produzindo lá, hein? No seu relacionamento conjugal? Briga? Contenda? Ciúme? Misericórdia? Tudo isso é obra da carne. Corre para manifestar os frutos do Espírito. Primeiro você tem que passar pelo processo do plantio, da transformação da raiz. Talvez você hoje não esteja dando frutos, bons frutos, porque tem muito problema lá nessa raiz, hein? Tem muita iniquidade, muito pecado que você nem sabe que existe, que estão lá. Mas são esses pecados que estão causando problema. Eu contei ontem, acho que foi ontem que eu falei sobre um pé de árvore que tinha lá no meu quintal. E o que foi que aconteceu? Tinha problema. Às vezes você está debaixo de maldição e você não sabe. Às vezes alguém colocou o olho de uma forma indevida na sua família e sua família está sendo amaldiçoada. Às vezes você recebeu uma palavra contrária que alguém liberou contra a sua casa e você não está vigiando para se posicionar com autoridade e anular essa palavra. Aí você vai viver a consequência porque você abriu portas. Às vezes alguém falou, lançou uma palavra de maldição para sua casa, o inimigo, pegou. Nós sabemos que palavra é o que move, é chave no reino espiritual. Aí o inimigo pegou essa palavra, lançou, achou espaço, legalidade já foi. Ele vai entrar, vai roubar, matar e destruir. Preste atenção, abra o olho. Tenha discernimento espiritual para usar a autoridade que o Senhor já te deu na sua casa. Talvez você nem saiba o que você tem, ou você se acha incapaz. Ei, Deus te deu já essa autoridade. Aí você tá querendo fazer campanha, chamar a irmã não sei quem. Lógico, é muito bom pedir apoio, reforço, é muito bom, é necessário. Mas vem cá, você precisa que alguém de fora
venha usar a autoridade dentro da sua casa? Que negócio incongruente é esse? É a mesma coisa de a gente ver lá o lugar lá dos polícias, que eu esqueci o nome, o quartel, né, vamos pensar assim, o quartel dos policiais, tem a hierarquia lá, os níveis de autoridade. Imagina só que o maior lá, que eu não sei o nome também, mas isso aí não importa, é importante que você entenda o contexto. Imagina que o maior lá dentro desse quartel precise de pedir opinião para o outro lá, do outro quartel, porque ele, como autoridade, não sabe resolver. Como assim? O que vai acontecer com os outros soldados que estão ali debaixo da autoridade desse homem? Vai ter fracasso, vai ter problema, é a mesma coisa. Você na sua família não entende, não reconhece a autoridade que o Senhor já colocou sobre a sua vida e vai pedir a autoridade do outro. E você nem sabe como está a vida do outro, porque nem tudo que reluz é ouro. Aí você convida a pessoa para dentro da sua casa para executar um serviço que é você que tem que executar. Olha, não está sabendo como executar? Não, vem aprender. A palavra de Deus está ensinando aqui tudo o que é que você tem que fazer para ter sua família desbloqueada. Amém? Vá, Deus te abençoe e faça aí um excelente dia. Vamos lá, seguindo aqui, ó, versículo 5. Jesus, corre, Gleide. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Plantou, vai ter o castigo. O castigo é a lei do retorno. Ela vem para todo mundo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigo de quem dá presentes. Pessoas interesseiras. Tem muita gente assim. Agradar as pessoas por interesse não é sabedoria, não. Agora, dar presente para poder conquistar, sondar e andar com aquela pessoa, aí sim, é estratégia. É diferente. Preste atenção nessas chaves aqui, que são poderosas. Ó, se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ou seja, se ele é improdutivo, se ele não quer fazer nada, ele só quer ficar na ponta dos outros. Tem gente que é assim, vocês lembram? De pessoas assim, talvez você lembre de alguém aí, uma pessoa que é aproveitadora, uma pessoa que é acomodada e que não faz, mas quando vê o outro fazendo, quer se aproximar, comendo pelas beiradas para poder se apropriar daquilo que ele não plantou. Vigia, tem pessoas assim. Ó, ele se cansa de procurar os amigos, mas esses amigos, não se importam com ele porque é o resultado daquilo que ele plantou. Versículo 8. Quem procura ter sabedoria, olha aqui o mistério, ama a sua vida. Isso é amor, hein? Nós estamos aqui por amor a nós mesmos, glória a Deus. E quem age com inteligência, encontra a felicidade. Agir com inteligência é colocar em prática aquilo que se aprende. Versículo 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Ó, a Bíblia diz assim, ó, não levante falso testemunho contra o seu próximo. Ó, o que diz aqui, ó, a falsa testemunha é castigada porque tem uma lei chamada lei do retorno. É a lei que vai e volta. Em uma hora ela vai voltar. Isso aí, sem sombra de dúvida. Tem várias e várias experiências, histórias com isso aqui. E certamente será condenada à morte. Pronto, ela mesmo já assinou sua sentença, a falsa testemunha. Então talvez você não se encaixa, acha que não se encaixa dentro disso aqui. Você pensa talvez que essa falsa testemunha seja só naquelas circunstâncias onde tem situações judiciais que você foi chamada de repente para testemunhar alguma coisa e você vai lá e acha que é coisa simples. Não, é o seu dia a dia. Qual é o testemunho que você tem dado sobre Jesus? Eita, meu Deus. Qual é o testemunho que você tem dado sobre o seu marido? Qual é o testemunho que você tem dado sobre os seus pais? Qual é o testemunho que você tem dado sobre os seus amigos, sobre os seus irmãos? Talvez você tenha dado um testemunho falso. Talvez porque tem motivações erradas. Talvez porque você está envolto em tantas emoções negativas e você acaba testemunhando falsamente. Pensando, fazendo mau juízo das pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção, vai ter castigo. Preste atenção, vai ter castigo, vai voltar. Aquilo que você fala contra os outros vai voltar para você. Então, ó, e certamente será condenado à morte. Aí vai entrar morte conjugal, morreu o casamento. Acabou o casamento, você pergunta, meu Deus, nem acredito, um casamento de mais de 30 anos, 40 anos, morreu. As raízes, como é que estavam? Às vezes aquela árvore estava ali só, ó,
de fachada, mas os bichos estão comendo as raízes. Quando as raízes foram completamente engolidas, opa, desabou, destruiu. O prédio com a fundação ali comprometida, dá ruim, desaba. E você já viu que quando há um desabamento, esse desabamento não diz respeito somente a você, diz respeito a quem está no seu dia a dia. Quem vai mais sofrer numa situação de desabamento de uma família, de um homem, de uma mulher, de um casamento? Quem vai mais sofrer? Toda a família vai sofrer. Por quê? Porque talvez você não foi lá corrigir um probleminha que deu lá na coluna da casa. Misericórdia. Então, ó, você está condenado à morte se você está sendo testemunha falsa, viu? Você vai testemunhar falsamente contra alguém. Você foi chamada para concordar com mentiras. Preste atenção. Você foi convidada. Eu já desisti de projetos na minha vida que ia me trazer até mesmo resultado financeiro. Tudo isso por conta de quê? Porque na hora H que o Espírito Santo me deu clareza do que eu estava lendo de um contrato, onde dizia assim, diga que tem isso, isso e isso, que você faz isso, isso, isso. Não, era uma assinatura, gente, uma rúbrica, uma coisa rápida, mas que poderia levar à minha morte. Então, o Espírito Santo brada assim, não, que é isso? Isso não condiz, isso é falso testemunho. Preste atenção, porque às vezes a gente assina a nossa própria sentença. Nós assinamos a morte do nosso casamento. Nós assinamos a morte dos nossos filhos. Nós assinamos a nossa morte prematura, a morte física prematura, por causa de coisas que nós deixamos passar nas entrelinhas e nós não lemos. Vamos trazer assim para a realidade da vida. Nós não tivemos discernimento para ver coisas simples que vão causar grandes estragos. E aí a sua família fica bloqueada, travada, o casamento fica, o financeiro fica daquele jeito. Ei, começa a tirar esses bloqueios, começa a tirar essas travas, dá um trabalho, eu que o diga, mas é um trabalho terrível. Mas olha para o futuro, mantenha o seu foco lá, onde é que você quer estar. Lembra de que em uma dessas lives eu falei sobre visão de futuro? É você olhar como é que eu quero que a minha família esteja daqui a alguns anos. Se eu ficar olhando para a situação atual, eu vou me aprofundar mais ainda na minha própria lama. Se eu ficar igual a porco, só fuçando para baixo aqui na lama, ó, eu vou aprofundar essa terra e vou me lambuzar toda com esse pecado. Mas não, qual é a minha visão? Minha visão tem que ser visão para frente, visão de águia. É olhar o que é que eu tenho no futuro. Ó, tem possibilidades lá. Eu ainda não estou lá, mas eu já estou vendo. Então eu sigo em direção, deixando aquilo que ficou para trás. Hoje, inclusive, eu li esse versículo na palavra. Deixando para trás, ó, tudo que ficou. Aquilo que não convém, resolve. Significa deixar para trás isso, resolva. Não é dizer assim, deixa para lá. Botar uma pedra aqui no meu passado e não resolve, esse passado vai lhe amedrontar o tempo todo. Vai ficar ali, feito um fantasma na sua mente o tempo todo. Resolve. Colocar uma pedra em cima significa resolva. Deixe lá o que é de lá e traga aquilo que convém para você contar a experiência na sua trajetória. Preste atenção, essas são as palavras bem assim pesadas, mas se não tem confronto, não é o Espírito Santo, né? Se não tem confronto, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem transformação. Então como é que a gente vai ficar? Tem que ser na base mesmo da ferroada, muitas vezes. A correção, ela é importante. E quem está trazendo essa correção aqui não é Gleide. Quem está trazendo essa correção aqui é o Espírito Santo de Deus, inclusive para mim. E dói, tem hora que dá assim umas porradas nas costas, arde. Chega, fica um vinco. Vamos pensar no sentido figurado da coisa. Mas faz bem. Faz bem porque vai fazer a gente mudar a rota, refletir. Tá? Vamos lá aqui que a gente tá simplesmente no versículo 10. Vamos lá. Bom dia, Zirlane, aqui no CEAP Educacional. Deus abençoe. Vamos aqui também tomar nosso puxãozinho de orelha. Glória a Deus. Versículo 10 diz assim, ó. Não é bom que os tolos vivam no luxo. Por quê? Porque é a mesma coisa de uma pérola no focinho do porco. O tolo só fala bobagem, só faz besteira. O que ele quer com luxo? Desperdiçar a riqueza, desperdiçar os recursos. Misericórdia. Então,
é melhor você deixar de ser tolo, né? Para poder você saber utilizar os recursos. Às vezes a gente não tem recursos, Deus não nos dá o recurso porque falta sabedoria em nós para administrar esses recursos. Em todos os sentidos. Recurso financeiro. Às vezes Deus não te deu um casamento porque você não sabe administrar a si mesmo. Piorou um relacionamento a dois. E aí dá esse BO aí na mente, dá um pane total. E aí vai acusar Deus, falar mal de Deus. Não é de Deus não que você tem que falar, você tem que falar mal de você mesmo, mas no sentido de Deus, olha como eu sou, me transforme aqui. Me mude aqui, porque eu preciso mudar. E é jejuar para mudar sua vida, para mudar seu comportamento, para mudar seu pensamento. Jejuar para você conseguir se arrepender. Você já fez isso? Porque você pensa que você se arrepende por você mesmo, das coisas que você comete? Não. Se a gente for esperar, esse arrependimento de nós mesmos nunca vem. E quando vem, aquilo que parece arrependimento é culpa. E a culpa, ela não é gerada pelo Espírito Santo. A culpa, ela é gerada pelo adversário, que é aquele que vem te acusar todos os dias, dizendo, você fez isso, viu? A sua consciência, ele começa a tomar posse ali, ó. Agora, quando você decide por viver, o Espírito Santo direciona-me aqui, o Espírito Santo vai te lembrar com muito amor. E ele vai dizer, aquilo que você fez, aquilo que você falou, olha o resultado que teve. Não foi legal. O arrependimento, ele traz reflexão. A culpa não. Traz confusão mental. A culpa traz um total desequilíbrio. Você começa a ficar na sua família agindo de forma indevida com seus filhos porque você está motivada por uma culpa. E a gente precisa identificar e saber a diferença. O que é que gera? A culpa gera reflexão? Não. A culpa gera condenação. Você começa, antes de você pensar no que você fez, você já começa a se punir. É você pegar o chicote e ficar jogando nas próprias costas, chicoteando a si mesmo. Essa é a culpa. E essa função aí é do capeta, é do inimigo. Se você está debaixo disso aí, você está sendo aprisionado. Você está num cativeiro espiritual que você precisa pedir socorro e se libertar disso. Porque senão você vai destruir a si mesma e vai destruir a sua casa. Porque o seu comportamento com base em motivação de culpa vai causar maiores problemas. Agora, quando você fez algo e você se arrependeu e refletiu, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Olha o resultado agora. E outra, o arrependimento genuíno, ele aceita a consequência. Porque todo pecado que a gente comete, assim mesmo, da mesma forma como qualquer atitude boa que nós cometemos, que nós tomemos decisões boas, tudo que nós fizermos vai gerar uma consequência. Essa consequência vai ser boa ou ruim de acordo com aquilo que a gente decidiu, aquilo que a gente escolheu fazer, seja consciente ou inconsciente. Então, se você está dentro de um processo que você reconhece, arrependeu-se, teve um arrependimento genuíno, você reconhece que cometeu um erro e você olha, poxa, olha só isso aqui. O resultado poderia ser diferente, mas não dá para mudar mais. Ok, eu vou mudar agora o comportamento para futuramente a colheita ser diferente. Mas essa colheita aqui eu não posso desprezar. Eu não posso pegar simplesmente e jogar fora e ignorar, sem ao menos analisar o porquê que aquela colheita deu ruim. Porque os frutos deu ruim. Porque tivemos aquela consequência. Então é parar para refletir. O arrependimento genuíno, ele gera reflexão e mudança de comportamento. E sabe o que é melhor? Depois que você se arrepende, recebe esse perdão do Espírito Santo, volta a praticar as coisas da maneira correta, tem resultados, aí você tem, olha só, recursos para você chegar diante de pessoas para ministrar, para liberar autoridade, para instruir, para mentorar, para fazer o que for. Você tem essa autoridade para dizer, eu tenho 2 modelos aqui das minhas experiências. O modelo de como fazer e o modelo de como não fazer. Primeiro eu fui pelo como não fazer, deu ruim. Olha, os meus resultados naquela época foram assim, 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 assim. Aí eu mudei, eu me arrependi, voltei atrás, corrigi a rota e fiz a coisa diferente. É o resultado. Você vai estar poupando tempo para a pessoa que estará te ouvindo, que a pessoa não vai ter que errar nos mesmos erros que você errou. Olha que poderoso isso. Tá vendo a importância de você olhar para os seus erros e extrair aprendizado disso?
tanto para a sua vida como para a vida dos outros. A sua vida é uma carta, por quê? Porque ela está lá aberta, tem escrito tudo. Do como fazer e do como não fazer. Lógico, se você estiver direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E o seu filho, mas que poderoso isso, gente. O seu filho pode olhar para você e dizer assim, olha, eu não vou fazer desse jeito não, porque a mamãe fez e deu ruim. Quando você tem um arrependimento genuíno, você passa esse aprendizado para os seus filhos. E os seus filhos não te condenam porque você fez. Ele entende que você é ser humano e que também peca. Porque os maiores, os grandões, todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos pecaram. E pecaram de um jeito que ficaram sem direito a receber a graça de Deus. Até que Jesus veio e favoreceu essa graça. Nos deu esse favor que nós não merecíamos. Mas Jesus veio para nos dar isso. Então não tem essa. E se você olhar para a história dos maiores homens de Deus da Bíblia, você vai olhar e vai ver que todos eles foram honrados em missões, em propósitos em que eles fracassaram em algum momento. E aquilo que para eles era um problema virou a solução de muita gente. Imagina só, olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele perseguia o povo de Deus. E ele, depois que passou pelo processo, passou a ser perseguido. Ele se arrependeu de forma genuína. E ele sofreu todas as consequências do tempo de perseguição. Do tempo em que ele era o perseguidor. Ele sofreu as consequências, inclusive sendo perseguido. É forte esse negócio, né? Mas deixa eu entrar aqui, porque eu estou em Provérbios, já estou entrando lá do Novo Testamento. Tá vendo que não tem como dizer que esse livro não é completo? Ele é totalmente completo, 100%. E o Espírito Santo vai fazendo a gente assim a flutuar. É delicioso demais, gente. Vamos lá, ó. Eu tô aqui no versículo 11. Ó, a pessoa sensata, ela controla o seu gênio, ou seja, ela busca inteligência emocional. Ah, esse negócio de inteligência emocional tá na moda. Ô, gente, desde a época de Salomão já falava de inteligência emocional. E você tá achando que é moda de psicólogo, moda de coach, de não sei o que lá. Não é não, é Bíblia. Olha aqui, falando aqui, ó. Quem controla o seu gênio, inclusive, tem inteligência emocional, é uma das coisas que você precisa ter. Autogoverno, autocontrole, saber controlar as suas emoções. Essa é uma das mais importantes. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. Gente, quem perdoa é grande. Ah, mas como é que pode? Eu fui a vítima. Fui eu que fui traída. Ei, você tá se achando que porque você foi traída você é o caco do caco do caco do caco? Epa, não. Se você aceitar essa condenação, se você aceitar esse decreto sobre a sua vida, tudo bem, vai ser mesmo. Porque você é aquilo que você se vê, como você se vê. Se você se acha vítima, se você se acha o último pacote, o último biscoito do pacote, como diz o ditado por aí, é isso mesmo que você vai ser. Porque assim como você imagina na sua alma, assim você é. Agora, você tem que pegar essa chave aqui, ó. A sua grandeza é perdoar quem o ofende. Se você é uma pessoa sensata, a sua grandeza é você decidir perdoar. Ó, pecou, tá tudo bem. Eu também pequei, Jesus me perdoou. E por que que eu não vou perdoar o outro? Eu quero receber o perdão de Deus, mas eu não quero liberar perdão. Ó, o perdão de Deus foi apenas em uma decisão que ele nos deu. Em uma decisão ele tomou. Enviarei meu filho para morrer, para se sacrificar por todos. Foi uma decisão e foi a pior decisão de todas, que seria para nós seres humanos, né? Quão difícil seria para nós tomar uma decisão de entregar um filho para que morresse por pessoas que nem merecem. Porque se as pessoas merecessem, até você dizia assim, né? Eu vou sofrer muito, mas é por uma boa causa. Mas Deus olhava assim, qual a boa causa que tinha nisso? Não tinha. Pecadores, todos nós. E aí Jesus vem e entrega o seu único filho. Deus vem e entrega o seu único filho, Jesus, para se sacrificar pelos nossos pecados. Nós recebemos, queremos esse perdão, não queremos a condenação, mas quando alguém nos fere, não estou preparada para perdoar. E tem que ter preparo para perdoar. Tem que ter decisão. Decisão.
Decisão é diferente de preparo. Eu decido. E o preparo eu vou tendo no caminho. Porque eu já decidi. Eu vou perdoar. E outra, vou perdoar não é por causa dele, não. Eu vou perdoar por minha causa, porque eu sou uma pessoa sensata e eu sou uma pessoa grande. E aqui está dizendo que a minha grandeza é perdoar quem me ofende. Aí você quer ficar o tempo todo debaixo de uma condenação, aí problema seu. Mas eu, por mais difícil que seja, eu vou fazer uma escolha, perdoar. Que o Espírito Santo nos guie, porque não é fácil. A gente fala, mas na hora H é muita questão envolvida. Mas quem libera perdão está sendo curado daquilo que recebeu de ofensa e de muitas outras coisas mais. Porque às vezes a nossa ofensa, a gente atrela a dor que a gente sentiu em uma ofensa somente ao ocorrido. Vamos pensar em uma mulher traída. Uma mulher que foi traída pelo seu esposo. Aí de repente aquela dor parece ser somente daquela situação específica, mas não foi. Aquela situação específica, ela simplesmente abriu mais ainda a ferida que já estava aberta. Aquela situação específica foi apenas um gatilho para desencadear tudo que já vinha lá de traição. A dor de ser traído pelo pai, traído pela mãe, traído por um amigo, traído pela vida. Tem gente que se acha traído pela vida, que pensa que merecia coisa melhor e não recebe, a vida me traiu. Pensa que é assim. Então vem, um monte de coisas ali. Aí você vive aquela dor, achando que foi aquele homem miserável que me traiu. Não. Existe por aí, nessa história, de repente, um ciclo de repetição. E que você não está percebendo. E vem sempre gatilhos para poder alimentar mais essa ferida, abrir mais essa ferida, ao invés de colocar o remédio. Aí você chega em uma live como essa, recebe uma palavra dura como essa, para dizer assim, tá ferido, tá aberta essa ferida, tem que ter tratamento. Tratamento sem remédio não é tratamento. E passar pelo tratamento, colocar o remédio, fazer os procedimentos de exames de tudo que for e não gerar dor, não é tratamento. Tem momentos que a dor vai ficar insuportável. E o que é que vai acontecer? Coloca uma anestesia. O Espírito Santo, anestesista especial de honra, está aqui para dizer assim, nos momentos mais difíceis, fica calma. Eu vou colocar anestesia. Eu estou massageando essa dor. Eu estou com você. Agora, não pensa que você vai passar pelo processo sem sentir dor. Porque liberar um perdão é um processo de cura para você, não é para o outro. Não é. Não é. O outro tem que passar o processo dele individual. Mas é você que tem que decidir. E se você tem alguém que você está segurando essa pessoa na sua vida, você está com a vida travada, bloqueada. Sua família está sofrendo por causa disso. Por causa de uma decisão que você não tomou. Olha que irresponsável, hein? Uma decisão simples de ser tomada, que é simplesmente dizer todos os dias se precisar. Até você conseguir falar sem sentir dor. Lógico que você vai fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Todos os dias você dizer, eu decido perdoar. Eu estou sentindo ainda, eu sou humana, mas eu decido perdoar. Eu decido declarar. Eu decido perdoar e agir em direção a isso. Ser confrontada, receber, aceitar esse confronto. Sabe por quê? Porque se você não se permitir passar por isso, você vai estar bloqueando as próximas gerações. Os seus filhos poderão ser crianças, adultos, revoltados de mal com a vida, não cumprir o propósito que Deus tem na vida deles, simplesmente porque existe uma raiz que foi alimentada na vida dele. E aí vem os seus netos que vão repetindo essa mesma coisa. E seus bisnetos, tataranetos e tantos netos que tiver por aí, que tem um monte de nome aqui. Deixa, vai ficar só em 4 gerações mesmo. Mas para pensar sobre isso, gente. Se hoje você não é resultado de uma raiz de amargura de sua mãe, de seu pai, lá no passado. Você já parou para pensar nisso? Que você pode estar sendo o resultado disso? E você vai
deixar que isso perpetue-se? Ou você vai tomar a decisão hoje de dizer assim, ó, precisa encerrar em mim. Eu decido que isso vai encerrar em mim. Então eu vou perdoar tudo e todos os que eu preciso perdoar. E vou avançar para o alvo. Deixando para trás o que ficou e avançando para o alvo, ó. Pra frente. Perdoa essa pessoa aí. Perdoa esse povo que magoou você. Perdoa por você. Deixa essa palavra aí no seu coração. Isso vai causar, ó, uma explosão aí na sua mente. Mas depois você conta o testemunho e fica tudo bem. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 12. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Então, procure amenizar a situação, porque o rei aqui está falando de autoridade. E às vezes você vai se colocar no meio de uma autoridade para poder incentivar a raiva. Cuidado, o resultado pode não ser bom. E um leão, ele é o rei, viu? Ele é o rei, ele tem um domínio. Ele tem uma coisa lá de autoridade que Deus colocou na vida dele. Agora, seja um leão que ruge contra o pecado, viu? Seja você essa autoridade aí que não aceite, que não tolera o pecado dentro da sua casa. Sabedoria, vigilância, buscar o Senhor para poder saber o que fazer. Olha o que diz o versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Meu Deus. Uma esposa, Jesus. Uma esposa que vive resmungando. Olha isso, gente. É como água que pinga sem parar. Tu já pensou? Aquela pingueira, época do inverno, aquela chuva, quem tem casa de telhado sabe. Eu já vi muito isso, já vivi muito isso. Aquela situação de que a telha furou, alguém jogou uma pedra, sei lá o que foi que aconteceu, o sol ressecou, tem as emendas que acaba deixando brecha, e quando vem aquela chuva e aquela situação que você fica dentro de casa, bota balde aqui, bota balde ali, porque a pingueira está ali, ó. E tem situações, tem pingueiras que elas ficam por trás. Tá acontecendo um vazamento por dentro da parede e você não percebe. E tá ali, ó, às vezes já tem um tempão. Quando ela começa a dar sinal, e você vê a parede tá úmida. Às vezes essa pingueira tá na casa do vizinho, né? Esse problema desse vazamento tá na casa do vizinho. E como é parede com parede, aí passa pra sua. E aí você começa a ver uma coisa diferente. A parede começa a ficar fria. E de repente começa a dar mofo. E você já vê que começa a danificar os móveis. E começa assim, gente. Pouquinho, uma pingueira. Ela pode derrubar uma casa. Um vazamento no oculto. Ela pode derrubar uma casa. E aí você fica assim, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Você não olhou de onde foi que começou. Então tem que estar em vigilância. Aí às vezes você, como esposa, tá sendo essa pingueira, misericórdia. Resmungando, reclamando. Ó, diz que quem reclama tá clamando 2 vezes, porque cada vez que você reclama, ao invés de você passar, dar um passo à frente, você dá 2 passos para trás. Imagina. Aí você quer avançar, seu marido quer avançar, mas você tá reclamando, puxando o homem para trás, ao invés de impulsioná-lo, ao invés de dizer assim, ó, eu sou a sua coroa, vá lá e brilha, meu amor. Porque você sabia que a mulher é a coroa do marido? Então é você que tem que estar lá, ó, impulsionando ele, porque lá por trás de um grande homem, já diz o ditado, porque tem uma grande mulher. Uma grande mulher está fazendo um grande trabalho de sabedoria lá por trás daquele homem que é bem visto. E aí você, se comportando desse jeito aí, resmungona, reclama de tudo, e nada tá bom, tem raízes de amargura aí na sua alma. E você precisa identificar onde foi que isso começou. Em que momento que essa raiz foi plantada? E aí você tem que ir lá, ó, nessa raiz, nesse início, nesse plantio. E ir lá dar um novo significado para essa história, para poder sua vida fluir. Você pode estar bloqueando seu marido. Já pensou nisso? Que coisa séria. Seu marido está ali fazendo tudo de tudo para poder manter a família, para ajudar a família. Mas você está ali como um bloqueio na vida do homem. Misericórdia, Jesus. Vigia. Meu Deus, nos dê sabedoria, Senhor. Porque é fácil? Não é fácil, não. Não é. Mas uma coisa é ser fácil e outra coisa é ser simples.
Porque aquilo que é simples significa que eu decido fazer. Porque o simples é o certo. Então eu decido pelo certo. Então, a gente é que dificulta tudo. A gente coloca problema em tudo. Tá, que bom. Então, se você colocou o problema, vá lá e seja uma resolvedora desse problema. Você é a chave. Pega essa dica aí que eu já peguei aqui pra mim. Olha só aqui, ó, o que é que diz o versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. E isso vai também, porque só Deus vai dar, ele vai dar de acordo com aquilo que você plantou, de acordo com aquilo que você buscou. Porque se você foi um filho, uma filha, né? Especificamente, você foi uma filha que desonrou os seus pais, você foi uma filha que não valorizou, você acha que Deus vai colocar um marido no seu caminho? Não é nem questão de Deus colocar, foi o que você atraiu, porque você desonrou um princípio que vinha inclusive com uma promessa ali, de vida ou morte, e essa promessa ela foi liberada sobre você de acordo com o que você fez. Se você honrou, você tem vida. Se você desonrou, você tem morte. E aí tem gente que não entende por que não deu. Ah, eu não dei sorte no casamento. Não, minha filha. É consequência daquilo que você plantou. E observe que o versículo que ele inicia dizendo assim, ó. Que o homem pode herdar dos seus pais. Se está falando de herança, herança ninguém escolhe. Herança vem de pai e de mãe. Por acaso você escolheu quem ia ser seu pai, quem ia ser sua mãe? Hoje você pode até dizer assim, não, eu esqueci que um dia ela foi meu pai. Misericórdia, assinou sua própria sentença. Esqueci que aquela mulher um dia foi minha mãe. Esqueci que um dia eu tive pai. Esqueci que um dia eu tive misericórdia. Tá caminhando pro buraco da morte. E sua vida não vai prosperar. Você vai entrar em um casamento, vai dar problema. Você vai ter filho? Vai dar problema. Você vai entrar em uma profissão, vai abrir uma empresa? Vai dar problema. Corrige isso. Resolve isso, se arrepende, confessa e pede ajuda ao Espírito Santo e anula isso no mundo espiritual para que isso não te traga maiores consequências no seu futuro, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e seja lá para quem for que vier depois de você. São coisas muito sérias, mas que a gente ignora, porque a gente fica mais preocupado, nós somos tão egoístas, que nós ficamos mais preocupados com o momento, com aquilo que nós estamos sentindo na hora. E Jesus está dizendo assim, não é sobre isso, filha. Não é sobre isso, é sobre o reino. Olha só, o que é que você está me representando? Como que você está me representando desse jeito? Vê se Jesus, por acaso, ele andou de cara inchada, ele andou resmungando, porque perseguiram ele. Porque ele sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Você não sabe? Você não sabe quem você é, não sabe de onde você veio, não honra a sua história e nem tão pouco sabe para onde você vai. Tá assim, igual Zeca Pagodinho, só no pagode lá, no negócio da meia-lua lá e sambando, deixa a vida minha levar. Aí você vai ficar como? Levada pela vida. Então, ó, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você vai tá bom. Então, tá sendo empurrado. Se você vive hoje, a forma como você vive hoje, você está embaixo de uma herança. Essa herança, ela veio do seu pai, da sua mãe. E você não sabe o que foi plantado às vezes. E hoje você vive a herança, porque você recebeu. A palavra de Deus diz assim, ó. Se sois filhos, logo sois o quê? Herdeiro. Então é um exemplo que eu sempre falo. É do tipo, tem aquele homem que é o ricaço, é um homem batalhador, ele começou de pequeno, ele abriu empresa e ele fez grandes patrimônios e ele tinha o filho dele e o filho, ele estava sempre ensinando, meus filhos, vem aprender sobre a empresa, é vocês que vão herdar isso aqui. O filho fez pouco caso, ignorou e pererê, e chega a hora da morte desse homem, pronto, quem é que vai ser o herdeiro? É o filho. Esses filhos sendo aptos ou não para assumir aquele patrimônio. Da mesma forma vem uma pessoa que também recebe muitos resultados financeiros, muitos carros, dinheiro e tal, muita fama. Só que a forma de ganho daquele outro pai ali era com crime, com tráfico de droga, com agiotagem e tantos outros problemas. Adquiriu riqueza também. Aí esse filho,
Esse filho disse, não quero esse pai não, não quero esse resultado do meu pai não. Ele vira crente, esse filho vira crente, vira pastor e vira o que for. Mas quando chega na hora de dizer assim, não, aconteceu um problema lá, sei lá o que foi, esse pai morreu. Quem foi que herdou essa herança? Mesmo que essa herança tenha sido plantada de forma indevida. Por acaso esse filho pode dizer, não, eu sou ex-filho dele. Não, essa herança não é minha não tem jeito. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, ex-mãe, não existe isso. Não existe. Então houve uma herança que foi passada. Agora, como é que eu quero? O que é que eu quero dessa herança? Às vezes eu estou debaixo de uma herança que eu estou recebendo resultados de plantios errados. E aí, houve um plantio lá na outra geração. O meu pai plantou errado, a minha mãe pode ter plantado errado, meu avô, meu bisavô, seja lá quem foi. E isso foi sendo passado. Isso é muito sério. Isso foi sendo passado, ó, de uma geração para outra. E hoje eu olho assim e digo, não é possível um negócio desse. Eu estou fazendo tudo certo, mas Deus, eu sou crente. Eu tenho mais de 50 anos de crente, eu prego. Eu sou pastora, eu sou isso. E o que acontece? Que tem travas ali, tem coisas que você não consegue ser exemplo. Você não consegue revelar Jesus ali naquela área. Por quê? Tem alguma coisa que está errada ali. Que você precisa ter discernimento para ver e corrigir. Ir lá na essência, na raiz e dizer, opa, já aconteceu isso com meu pai, já aconteceu isso com meu avô, com meu bisavô, com não sei o que, comigo, não. Não vou aceitar isso, não. E aí agora, tô tão emocionado que eu tô em tempo de derrubar a mesa aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mudar essa história. Como é que eu mudo? Vou procurar, buscar a palavra e ver. Eu vou me arrepender de forma genuína. Eu vou confessar. E eu vou dizer, não aceito. E eu vou usar a minha autoridade para dizer, saia daqui, Satanás. Saia daqui, demônios. Demônios que vieram atuando na minha família por gerações. Eu os repreendo. Lanço-os fora. Pega aqui, ó, coloca debaixo dos meus pés. E eu esmago a sua cabeça, porque o Senhor me deu autoridade. E começa a decretar e começa a batalhar em direção a isso. E começa a liberar a palavra profética sobre os seus filhos, e começa a dizer, ó, você não vai receber essa herança, eu anulo essa herança em nome de Jesus, e começa, batalha espiritual na família, desbloqueio espiritual na família, e sua família começa a ser livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda que salvação é uma coisa, libertação é outra. Todos nós precisamos de desbloquear áreas da nossa vida. Todos nós precisamos desbloquear áreas na nossa família. Não existe família perfeita. Uma família perfeita seria uma família 100% desbloqueada. E ela só existe lá no céu. Eita, glória a Deus! Vamos lá, meu povo, que eu preciso terminar essa live. A hora já deu aqui o sinalzinho. Mas vamos lá. Olha o que diz o versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Não produz. Vai ter que resultado. Simples assim. Agora, ó, quem obedece às leis de Deus vive mais. Entende o que é princípio. Entende que as leis de Deus, elas são irrevogáveis. Entende que Deus, ele é imutável e a justiça de Deus prevalece independentemente de quem eu seja, de quem você é. Então, se você entende isso, você obedece por decisão, porque obedecer também é uma decisão. Eu tenho a opção de não estar aqui. Mas para mim estar aqui é uma obediência. Porque eu estou abrindo mão de muitas coisas super importantes para mim. E só o Senhor sabe o quanto é doloroso abrir mão de certas coisas para dizer sim, Senhor. Faça em mim, porque através de mim muitas famílias vão ser alcançadas, muitas famílias vão ser transformadas. Eu sei a dor que eu carrego, mas se eu não decidir por esse caminho de obediência, quantas pessoas vão perecer por causa da minha desobediência? Vocês entendem isso? Então, é muito simples aqui. É obedecer às leis do Senhor para viver mais, para alcançar novos níveis. E não é por você não, é pelo reino do Senhor, pelas pessoas que precisam. Agora, o que diz aqui o resto do versículo, ó. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá, ou seja,
Quem despreza os ensinamentos de Deus não vai ter vida longa, não vai ter um casamento próspero, não vai ter longevidade em nada da sua vida. Por quê? Desprezou, desonrou, rejeitou os ensinamentos do Senhor. Meu Deus, que forte, que poderosa essa palavra. Versículo 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Nós temos que cuidar das pessoas que hoje são improdutivas. Talvez a pessoa esteja improdutiva por causa de motivação errada. Então você não tem que rejeitar, você não tem que desprezar. Você tem que estar o tempo todo chamando, chamando, até que essa chama entre no seu coração, para que a pessoa se desperte e comece a produzir. Olha só o que diz o versículo 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Corrija. Corrigir é o quê? Falar, quantas vezes for necessária. Explicar e falar, fazer, até dar certo. Você quando está educando um filho, treinando um filho, muitas vezes você vai receber muitos nãos pela sua frente. Quanto esses não pra mim mesmo. Quando eu tô corrigindo, que a minha faz assim, tipo, não quero me render. Às vezes ela até entende, tem 10 anos, ela entende sim. E depois ela volta e fala em outro momento, ou depois ela vem comentando, falando da vida do colega, condenando a atitude do colega, que ela mesma já fez, e quando eu corrigi, na hora ela não aceitou. Mas quando é que eu vejo que ela entendeu? Quando ela volta e vê a mesma atitude dela no outro, e ela diz, olha que coisa feia. Não é assim que se faz, mesmo que ela tenha cometido. Mas é muito mais fácil para nós seres humanos identificarmos o erro no outro, né? Só que a criança, como ela está ainda na tolice, ela não consegue refletir. Então é você que tem que chamar para reflexão. Até porque você precisa corrigir também no sentido de é errado falar da vida dos outros. Então não aceite esse comportamento do seu filho de falar da vida dos outros, mas aproveite o que ele trouxe para fazer também a correção devida, porque ele vai, a criança na verdade, ela cresce, ela amadurece, observando a vida. Ela aprende muito mais com a observação das coisas ao seu redor, inclusive dentro da sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas de autoridade que são constituídas sobre ela. Ela aprende muito mais com essa observação do que com muita fala. Professor que ensina naquela metodologia de só blá, 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 fala, entra por aqui e sai por aqui. De 100 palavras que esse professor fala, se ficar uma, é lucro. Agora, quando o professor pega uma metodologia que vai trazer a vivência da criança, a criança vai começar, a memória, a mente da criança vai começar a trabalhar, lá acontece assim, assim, assim. Então, o cérebro, a mente dela vai começar a dar sentido para aquela situação que a professora está trazendo, e ali vai haver o aprendizado. Da mesma forma é o nosso treinamento com os nossos filhos. Nós temos que treinar a mente dos nossos filhos, a eles observarem a vida, verem o que é certo e o que é errado, e eles mesmos provocarem o confronto, lógico que com a nossa ajuda. Agora, cuidado quando você for confrontar o seu filho, porque se você confronta fazendo o papel de Satanás, é pesado isso, mas vou ter que falar. Se você confronta o seu filho, trazendo sobre o seu filho uma condenação, trazendo sobre o seu filho, colocando uma culpa, para ele se sentir o pior ser humano do mundo, e não sentir o seu amor, porque na condenação há amor, gente. Quando você se sente condenado, você se sente amado. Condenação e correção é diferente. Quando você corrige, você fala do erro, mas você não potencializa o erro. Você fala do erro, mas você potencializa quem a criança é. Isso que você está fazendo aqui, não combina com você. E é natural que você erre, eu também erro. E quando o seu filho errou, ele resistiu na sua correção, ele não quis receber, ele não aceitou, mas depois você vê que mesmo ele não aceitando, ele fez, nem que seja para dizer, como a minha diz assim, você é muito chata, então eu vou ter que fazer logo isso para poder eu ficar livre de você. Aí ainda assim,
Respira, porque a carne na hora, né, quer. Você vai respirar e vai dizer assim, depois, ó, parabéns, minha filha. Você tomou a melhor decisão, você é uma menina sábia. Você é sábia, porque se você não fosse sábia, você não escolheria fazer isso. Mesmo que você sentiu tudo isso aí contra mim, você sentiu vontade de me esganar, mas você foi sábia. É fácil fazer isso? Não é não, gente. Isso tem que ser treinado, até porque nós como mães, nós não fomos treinadas dessa forma. Aí quando a gente depara com as situações com os nossos filhos, a gente revive as dores que nós não tivemos curada lá atrás. Feridas que foram abertas na educação que os nossos pais nos deram, que foi o que eles tinham para nos dar com base no que eles receberam. Só que aí a minha vivência tem que ser o quê? A minha visão tem que ser o quê? Não, agora é meu momento. Eu não vou perder o meu momento para repetir padrão que não fez bem para mim, que me magoou. E se eu não tiver discernimento para identificar isso, e pegar o que foi de bom e eu trazer, e o que foi de ruim, eu trazer ressignificado, restaurado, transformado. Porque você pode pegar as suas experiências e contar, inclusive. Ontem mesmo eu trouxe uma experiência que veio do nada, assim, mas foi algo muito interessante, de uma coisa simples, daquele costume que a criança tem, de hoje com a liberdade que a criança tem, de dizer assim, você tá no meio dos adultos e conversa assim, é mentira. Não, não é assim não. O filho vem desmentindo o que o pai falou, e isso no nosso tempo, misericórdia. Primeiro que a gente não estava nem falando, muitos de nós da criação que tivemos não estavam nem falando no meio dos adultos. Quanto mais desmentindo o adulto, e piorou desmentir pai e mãe. E a gente está trabalhando essa questão aqui, que a pessoinha é bem afoita. Não, não foi assim não, é mentira. Começa, você tá dizendo o quê? Você tá me chamando de filho do diabo? Não, peraí. Aí tem que chamar para correção, explicar. E muitas vezes tem confronto, ela não aceita porque diante dos olhos dela aquilo é uma verdade. Ela não tem maturidade para poder entender as coisas tudo direitinho. Mas cabe a mim estar trazendo ali, ó. Aí eu vou lá, trago experiências de coisas que aconteceram comigo lá no passado, a forma como eu fui corrigido e a forma como eu estou trazendo hoje, a forma como está sendo corrigido, mostrando, ó, as verdades dos dois lados. Porque a motivação da correção pode até ter sido um pouco ruim. Porque toda correção que vem com dor, com castigo físico principalmente, eu penso que essa correção ela não é genuína. Existe um medo que foi estabelecido ali e o medo bloqueia a nossa vida. Agora, uma correção, quando ela vem com disciplina, quando ela vem com posicionamento, quando ela vem fazendo a criança pensar e repensar no ato, ainda que ela cometa esse erro tantas e tantas vezes, aí sim, aquilo ali há uma transformação, e a transformação ela acontece no passo a passo. Não adianta você querer fazer algo para poder resolver logo ali o problema do seu filho, a má criação que ele deu, né? A birra que ele fez, seja lá de que forma for essa birra. Porque às vezes a gente vai achando que está resolvendo, educando, mas a gente está resolvendo um problema nosso. Porque a gente não quer ter contato com aquilo de novo, mas a gente não está treinando esse filho para as situações lá da vida que ele vai ter que lidar com as emoções dele, vai ter que lidar com as birras, ele vai ter que saber o que é que ele vai fazer. E quando ele chegar lá em um futuro, em determinada experiência, não vai adiantar ele se jogar pelo chão fazendo birra. E hoje a gente vê um monte de adulto que não está se jogando pelo chão fazendo birra porque é vergonhoso, mas está fazendo birra de outro jeito. É simplesmente aquela criança que na hora que era para ser treinada não foi. E aí aquela criança hoje adulta, ela está repetindo uma birra, só que de uma forma diferente. Você já parou para pensar nisso? Comece a olhar para o seu filho como alguém que está sendo treinado. E comece a visualizar, comece a fazer a correlação das coisas que acontecem no seu dia a dia hoje com o que o seu filho pode viver de experiência lá no futuro. Com os relacionamentos, quando ele for um patrão, um dono de uma empresa, quando ele for um funcionário, quando ele for um marido, quando ele for uma esposa, seja lá como for. Poderosa essa palavra, né? Mas vamos colocar em prática que o melhor, o poder da palavra está na prática. É muito melhor. Jesus, deixa eu correr. Deixe que a pessoa amar, deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. É o que eu estou falando. Cabe muito bem dentro disso aqui. Temos que deixar os nossos filhos e verem as consequências das escolhas deles.
E temos que estar o tempo todo explicando. Aqui, a minha chega e diz assim, não aguento mais. O que é que está escrito na palavra? Qual é a lei principal que rege o mundo, minha filha? Aquilo que plantar, eu vou colher, blá, 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 blá. Ainda faz pouco caso. Mas está ali, ó, inculcado na mente dela. Em qualquer momento da vida dela, ela vai saber. Ainda que ela tome decisão errada, ela vai saber. Depois ela vai sofrer a consequência. Ela vai chorar, ela vai espernear, mas ela não vai mudar aquele resultado. A menos que ela mude o comportamento. E isso tem que ser ensinado. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. É com um acúmulo de aprendizado. Vamos aprendendo e colocando em prática que a sabedoria vem. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Ele é que rege todas as coisas. E Ele vai decidir de acordo com o que você decidiu fazer primeiro, entregando a sua vida nas mãos dEle, fazendo tudo na direção dEle. Versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que ela seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Então, é o mínimo que se espera de você, que você seja fiel. Então, seja fiel em todos os aspectos. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Olha que promessa poderosa. O que é temer ao Senhor? Sabedoria. Então, se você tem sabedoria, você vai ter longevidade de dias. Meu Deus. Porque você vai aplicar a sabedoria para cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, financeira, profissional, pererê, pererê, e por aí vai. Como é que você não vai ter longevidade de dias desse jeito? Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Faz alguma coisa por você. Não fica paralisado só esperando pelos outros, não. Uns provérbios bem poderosos, né? Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam a lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Meu Deus, isso aqui é só a confirmação de tudo que eu já falei. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Pronto. Se não prestou para o pai, vai prestar para você? Corre. Misericórdia, Jesus. Filho, se você quer... Se você parar de aprender, logo você esquecerá o que sabe. Jesus, a testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. E você, tem fome de quê? Então, pela sua fome, vai dizer aí, ó, quem você é. Eita, Jesus Cristo. O último versículo diz assim, ó. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado. E quem não tem juízo será castigado. Pronto. Se você não tem juízo é porque não tem sabedoria. Então o castigo você vai receber. E eu também, viu? Tô dizendo assim só pra você não. É pra mim também. As costas chegam a estar doendo, de verdade aqui, ó. Em todos os sentidos. Porque a palavra hoje ela veio assim, com essa pressão. Porque onde tem pressão, tem transformação. O negócio, ó, rompe. Então você precisa desbloquear, você precisa romper. Então você não vai romper, vou passar um negocinho aqui. Não, tem que ser, ó, porrada mesmo. Às vezes tem que ser confronto pesado. Pra você olhar pro espelho e dizer quem você é, rapaz. Com o que você pensa que você tá falando? Põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. Misericórdia. Então, coloque ordem. Aprenda, organize. Faça o que precisa fazer. Às vezes a nossa casa tá tão desarrumada, tá tão desajeitada que a gente precisa de convidar alguém, de chamar alguém, até mesmo investir um valor, pagar um preço ali para alguém fazer aquele serviço. Então, você não quer pagar um preço pela sua limpeza, pela sua arrumação, pela arrumação da sua casa, pela organização da sua casa? Você é templo do Espírito Santo. E o ser templo não é simplesmente o corpo físico, não. O ser templo é você ser essa mulher que precisa disso, que precisa ser transformada, que precisa ser desbloqueada em todos os sentidos da sua vida. E quem é que vai fazer isso? Vai ser eu que vou fazer por você? Não, eu tô aqui, ó. Tô passando meus desbloqueios também, mas tô chamando você para dizer, vem comigo. Porque o negócio é bom. Quando você vive transformação, você nunca mais quer voltar a ser quem você era. E qual vai ser a sua decisão? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nesse dia de hoje. Receba esse negócio aí, porque é de Deus. E eu já aproveito para falar com você, ó. 7, 8 e 9 de novembro. Nós vamos ter a jornada de desbloqueio familiar. Eu quero intimar você, não é nem convocar, nem convidar, é intimar você. Porque se você receber essa palavra no seu coração, significa que o Espírito Santo está testificando aí em você, está virando chaves, que você precisa virar
como essa chave para você ser a chave de transformação para a sua família, para a sua geração, para a sua descendência. E eu quero convidar você, já falei sobre isso aqui em outros momentos, estou falando também aí o tempo todo lá nos meus stories, falando com você. Se inscreva, tem lá no link da bio, tem um lugar lá para você se inscrever, gratuito, gente, pelo amor de Deus. Então venha, o tempo é o seu maior investimento. E outra, o seu tempo é o seu maior recurso. Lembra que eu falei no início da live, das 24 horas, que a gente não tem coragem de dar o dízimo do nosso tempo? Das 24 horas, então aproveita e utiliza essas horas aí que você vai ter disponível para você dizimar do seu tempo. Você já pensou sobre isso aí? Vamos lá, te espero e a gente vai se vendo aí. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, que tudo aquilo que você ouviu aqui nessa live, nesse dia de hoje, com todo o confronto que teve, que o Espírito Santo ele pegue aquilo que você precisa e aquela área mais específica e que ele faça em você, para que através de você sua família seja transformada, restaurada, seu casamento seja completamente transformado, porque os seus filhos dependem da sua transformação, os seus netos, os seus bisnetos, toda a sua descendência depende do seu posicionamento hoje de autoridade. E eu profetizo que você, mulher, é uma mulher sábia, é uma mulher posicionada e você vai fazer grandes feitos, porque Jesus está fazendo em você, para através de você. Não fica dizendo assim, Jesus que vai fazer. Jesus entra com providência. Jesus faça isso. Para de ficar incomodando Jesus com coisa que é você que tem que fazer. Se posiciona e vai. E pronto. Amém? E eu quero finalizar aqui, né? Já falei. Chegou a hora de eu dizer tchau. Mas fica com essa palavra aí e faça o seu dia ser diferente a partir de tudo que você ouviu. Vá ali, ó, revivendo tudo que você ouviu. E peça ao Espírito Santo para ministrar melhor. Porque aquilo que não conseguiu ficar claro é porque Gleide não teve a capacidade. Mas o Espírito Santo ele tem, ele é especialista nisso. Amém, ó? Um grande beijo e até mais. Amanhã nós estamos aqui, se Deus assim continuar nos permitindo. Amém? Deus abençoe a todas em nome de Jesus.